Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam felizes, apesar do nosso isolamento social. Hoje eu vou gravar para vocês uma videoaula sobre a atividade do dia. É engraçado, né? Tem muita gente que fala muita gíria. Qual você fala mais, né? E aí? E essa pulga atrás da orelha? O que será isso? Pois bem, tá com a pulga atrás da orelha é como se tivesse desconfiado que vai acontecer alguma coisa diferente. Ou que é seu aniversário e alguém vai te dar uma surpresa. Lá na página 80 tem a explicação dessa com a pulga atrás da orelha. Você já ficou com a pulga atrás da orelha? Vamos lá. Na página 80 nós começamos a atividade falando sobre a pulga atrás da orelha. A outra é sebo nas canelas. O que é sebo nas canelas? É gordura? É sujeira? Não. Sebo nas canelas é quando alguém precisa ir rápido, muito rápido. Ficar matando touca, marcando touca, essa é bem diferente. Marcando touca é marcando bobeira, dando rata, né? Pensar na morte da bezerra, a bezerrinha vai lá no pasto e morre. Não. Pensar na morte da bezerra que está distante, voando, pensando em coisas tão diferentes que nem está notando o que tem que ser feito de verdade. Outra é rei na barriga. Você já viu aquela pessoa que acha que é o centro das atenções? Aquela lá tá com rei na barriga, que ela acha que ela é a maioral, que ela é até melhor que os outros. A outra expressão é vai pentear macaco, ou parecido, vai ver se eu tô na esquina. É bem o significado bem parecido. Tava usando óculos, mas fica com reflexo da luz. Então, o que acontece? Quando você fala assim, vai lamber sabão, vai pentear macaco, vai ver se eu tô na esquina, me deixa em paz. Dá licença daqui que eu vou viver a minha vida. Essas expressões, elas são coloquiais. O que é isso, professora? Coloquial é uma expressão que você não deve usar o tempo todo. Tem os locais e os momentos para estar usando. Por exemplo, se você estiver entre amigos, se você estiver na sua família, você pode falar, né, as gírias tranquilamente. Não tem problema você falar gírias, né? Essas gírias são bem tranquilas. O problema é quando você está na sala de aula, por exemplo, apresentando um texto que você gostou demais de ler. E começa a falar um monte de gírias. Não é adequado. Eu costumo dizer que é adequado usar biquíni, usar sunga? Todo mundo pode usar, né? No clube. Mas é adequado de biquíni e sunga para a escola? Não é adequado. Então, é a mesma coisa das gírias. Pode usar gírias? Pode, depende do lugar e depende para quem que você vai estar conversando, para quem que você vai estar falando alguma coisa. Linguagem formal é aquela linguagem aprendida na escola. Por exemplo, eu estou com a pulga atrás da orelha. É informal. Como que poderia ser formal? Eu estou muito preocupado, eu estou muito apreensivo, eu estou incomodado, alguma coisa assim nesse sentido. Você tem sangue de barata. O sangue de barata é aquela pessoa que não se importa com nada, muito tranquilo, desligado. Você pode dizer que ela é uma pessoa insensível, né? Não tem sensibilidade para as coisas. Outras gírias que vocês vão aprendendo nessa aula é a vaca foi pro brejo. Quando alguma coisa deu errado, quando alguma coisa não funcionou. Pensando com os meus botões. Às vezes a pessoa fala sozinha, pensa sozinha, ainda mais esse isolamento, né? A pessoa está pensando sozinha. E no meio desse tanto de gírias e tudo mais, nós vamos aprender algumas palavras que
que são escritas com R e RR. E vocês vão perceber que tem uma regra específica e você vai estar organizando as palavras com R ou com 2 R's, certo? Vocês vão fazer esse quadro da página 85 com várias palavras. Dependendo do som, você vai perceber, por exemplo, arara, um R separado em cada sílaba. Ferrão, 2 R's com som de ram. Relâmpago, um R. No começo de palavras, já vou dar uma dica. No começo de palavras, não existe 2 R's. Não existe. Nenhuma palavra na língua portuguesa existe com 2 R's no começo. Não tem. Sempre no começo, apesar do som ser de ra, ré, sempre vai ser só um R, certo? Um R só. Não existe 2 R's no começo de palavras. E vocês vão dar continuidade ao estudo de vocês, de R, RR, e vão começar também a perceber uma curiosidade, que é o Museu de Língua Portuguesa, que fica no Rio de Janeiro. Ele, inclusive, ele foi destruído, mas já está sendo consertado, acredito eu, porque teve um incêndio, né, no Museu de Língua Portuguesa. Eu vou deixar aqui no link para vocês visitarem esse Museu da Língua Portuguesa virtual, tá bom? Para vocês estarem olhando. Outro tipo de recurso da linguagem oral, que é essa linguagem que a gente conversa, são os provérbios, né? Os provérbios, eles são muito usados por nós na língua portuguesa. Um exemplo lá na página 88 são: as aparências enganam, quer dizer, o que parece ser muito perfeito, normalmente pode não ser. Cão que ladra não morde. Uai, é o cachorro que morde? Não. Tá dizendo assim que aquela pessoa que fala demais, age pouco, né? Gato escaldado tem medo de água fria. É aquela pessoa que não é o gato, né? Literalmente. A pessoa que já sofreu tantas coisas, já sentiu tanta coisa ruim, tanto problema, que na hora que vê um suspeito de problema já foge, né? Em boca fechada não entra mosca. Já viu aquela história que fala assim, ó, olha, o que é falado na sua casa só pode ficar na sua casa. É o segredo da família e tal. Boca fechada não entra mosca. Quer dizer, a pessoa que guarda segredo, ela tem mais chances de se dar bem com as pessoas de sua volta, né? Se alguém pedir segredo, a mamãe e o papai, né, no caso. Outras pessoas não, né? Tem que ficar calado. Ou então, quando você escuta uma coisa que não tem a ver com você. Então, boca fechada não entra mosca. Outro provérbio muito interessante é esse aqui, ó. Não adianta chorar pelo leite derramado. É o leite derramado em si? Não. Não é o leite. É que não adianta você ficar lamentando, remoendo aquela situação que já não tem volta mais. Por exemplo, o brinquedo estragou. Adianta chorar? Não adianta. Estragou, acabou, né? Por isso que não adianta chorar sobre o leite derramado. De grão em grão a galinha enche o papo. É o que eu falo. De grão em grão a galinha enche o papo não é a galinha comendo, não. Não. Quer dizer que você trabalhando, por exemplo, estudando, aos poucos, vocês vão conseguir finalizar o 3º ano. Mesmo com esse isolamento social. Então, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo, aos pouquinhos, a gente vai interagindo, vai entendendo. E de grão em grão, a galinha enche o papo. E, para terminar, vocês vão fazer a ilustração do provérbio que você escolheu, né, na página 88 dessa aula. E eu vou finalizar essa videoaula falando para vocês sobre a leitura. A leitura de livros infantis, ela é essencial para o seu desenvolvimento no 3º ano do ensino fundamental. Então eu peço que as famílias façam a leitura em voz alta. Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo um artigo que explica por que a leitura em voz alta é importante para as crianças, para estar desenvolvendo. A leitura em si, ela não é só aquela leitura mecanizada.
ela precisa ter um certo dinamismo. O aluno lê, a criança lê, o pai responde, a mãe ajuda, para estar desenvolvendo a habilidade de criticar as coisas, de entender, de interpretar, enfim, todos esses benefícios que a leitura traz. E um dos benefícios são a leitura feita por adultos para as crianças. Uma leitura feita em voz alta, ritmada, encenada, que muda a voz, que fala de acordo com os personagens, enfim, que seja uma leitura dinâmica e que seja uma leitura interessante para as crianças, certo? Vou deixar o link da reportagem, vou deixar o link do museu virtual, do Museu da Língua Portuguesa, para vocês estarem observando lá virtualmente quando essa internet melhorar. E que vocês continuem seus estudos, de grão em grão a galinha enche o papo. Não adianta chorar pelo leite derramado, a doença tá aí mesmo, a gente tem que se prevenir. Não se esqueçam, não saiam de casa se possível, mas se sair, usem álcool em gel, usem a máscara, certo? Eu tô aqui dentro da minha casa, então tô prevenindo também. Lave as mãos, evite contato físico com as pessoas, fica distante das pessoas. Ah, professor, isso é falta de educação. Não é falta de educação. As aparências enganam. Pode ser que a pessoa não tenha nenhum sintoma e ela pode estar com o coronavírus. Então, infelizmente, a gente tem que estar prevenindo para a gente não ter que remediar, né? Melhor prevenir do que remediar, certo? Um abraço. Tô morrendo de saudade de vocês, um beijo, tô com muita saudade, espero que a gente volte logo para nossa rotina normal, mas enquanto isso estarei sempre aqui, postando vídeos, atividades e sempre disponível para ajudar cada um de vocês. Beijo, saudade!